Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha e nesse vídeo eu quero elucidar para vocês algumas coisas que eu aprendi lá na Fato Contabilidade, na época que eu era empresária contábil, sobre como lidar com diferentes gerações dentro do escritório. Isso é uma realidade que eu diria que acontece, sei lá, em 99% dos escritórios, que é o caso da gente ter pessoas de 60 anos no escritório de um lado e pessoas com 18, 20 anos dentro, convivendo no mesmo ambiente dentro do escritório. Tudo isso junto ao mesmo tempo, e é claro que vai haver atritos, é claro que vai ter diferenças, porque os ideais, o propósito, os objetivos, os valores da geração mais antiga, vamos colocar aí a geração Baby Boomers, que são essas pessoas aí entre 50 e 70 anos mais ou menos, é totalmente diferente da geração Millennial, que é a geração Y, a geração da galera que tem aí até 30 anos de idade. E normalmente no escritório onde está havendo sucessão familiar, o pai ou a mãe, dono do escritório, é da geração Baby Boomer e é totalmente incompatível em alguns pontos com os valores, os princípios da geração Y em vários aspectos, Então eu quero até dar uns exemplos aqui no que essas duas gerações se chocam. Depois dos exemplos eu quero dizer aqui algumas formas para vocês poderem conseguir liderar e lidar com essas diferentes gerações dentro do seu escritório de contabilidade, Então a geração Baby Boomer, que eu digo, esse pessoal aí mais velho, que tem entre 50 e 70 anos de idade, uma coisa que se valoriza muito nessa geração é a questão de cumprir o horário, é o comprometimento com o horário, ou seja, valoriza a pessoa que chega cedo e vai embora tarde ou vai embora no horário, e ela tá ali comprometida realmente em chegar cedo, em cumprir as horas trabalhadas, em dar esse exemplo de ser aquele funcionário que não falta, que vai na empresa todos os dias e faz ali o seu trabalho. Então, ou seja, a geração Baby Boomer valoriza esse funcionário que quase nunca falta da empresa. Já a geração Y, não que ela não valoriza o horário, mas a grande prioridade não é necessariamente com o horário. O horário ele pode ser flexível, desde que se comprometa com o resultado e não com as horas trabalhadas, E aí essa questão de dificuldade de horário é uma das grandes diferenças, dos grandes problemas que eu já tive, inclusive lá na Fato, Então, assim, um pouco antes de eu sair da Fato, para eu me dedicar 100% ao NuCont, o meu pai, ele assumiu a Fato, ele foi para lá, ele tinha um escritório, saiu do escritório dele e foi para lá. E ele, assim, ele entrou em parafuso quando ele viu que tinha funcionários que nem sempre chegavam nos horários, assim, todo mundo chegava no horário e fazia fila para bater ponto, tipo, isso não rolava na Fato antes, porque eu estava realmente focada ali no resultado que aquelas pessoas me trariam. Se ela for chegar 10 horas da manhã, mas me entregar o resultado que foi combinado, a meta estava ali muito clara, pode chegar 10 horas da manhã, pode ficar estudando o que for, mas desde que entregue o resultado. Meu pai não entendia isso muito bem, então assim, quando ele chegou, ele viu isso acontecer, ele ficou meio assim, cara, você é louca, não é possível, não, o pessoal acha que aqui é a casa da mãe Joana, chega na hora que quer, vai embora na hora que quer e tal. Então isso ele ficou bem neurado, assim, é uma coisa que realmente não entrou dentro da cabeça dele, É uma diferença, assim, uma diferença cultural muito grande. Uma outra coisa, assim, de diferenças, assim, entre as gerações, tô até com uma colinha aqui, a geração Baby Boomer tem uma dificuldade maior, assim, com tecnologias. É claro, eles são de outra, assim, de uma época em que a maior parte, assim, a grande parte da vida deles, eles viveram a vida sem computador, sem smartphone, essas coisas. Então, é uma geração não que nega a tecnologia, não que é contra a tecnologia, mas tem certas dificuldades em aceitar essa tecnologia, substituir algo que seja manual.
Já a geração Y, millennials e tal, não, né? A galera que praticamente já nasceu dentro da tecnologia, né? Eu tenho 31 anos, então assim, o computador apareceu para mim e eu era uma criança, então, ou seja, a maior parte da minha vida eu já vivi nessa geração, né? Nesse período em que já existia um computador. Então, essa é outra dificuldade. Uma outra dificuldade aqui também que eu vejo muito claro, assim, entre as gerações, é que, pô, os baby boomers, eles são numa era industrial, né? Onde, assim, as coisas eram muito bem definidas, tipo, os processos muito padronizados. Então, você chega, bate o ponto, vai lá e faz o que você tem que fazer, cumprindo as suas horas. Chegou a hora, bate o ponto e vai embora. Então, assim, você tem tipo assim, você tem um manual de como fazer, né? Você tem que fazer desse jeito, né? Igual um zumbizinho. Já a geração Y não é bem assim, né? Não é que a geração Y não gosta de processos. Gente, processos bem definidos no escritório é uma das coisas mais importantes que tem para que você realmente consiga gerar um produto bom no escritório, gerar um serviço bom. Mas os processos não precisam necessariamente ser tão engessados. Ser ISO 9001, por exemplo, né? Que é cheio de critérios, cheio de... Sabe? Tudo bem que isso é uma coisa que padroniza, mas ao mesmo tempo engessa. Então a geração Y já não vê isso como um grande diferencial mais, né? Ou seja, para você conseguir implantar um processo, padronizar um processo dentro do seu escritório, se você tem funcionários aí com 20, 22, 23 anos, você tem que praticamente fazer um trabalho de convencer ele de que, de que é preciso fazer desse jeito, senão ele vai sabotar, ele vai preferir fazer do jeito dele, já que do jeito dele ele entende que o resultado desse trabalho é maior. Então, quer dizer, você vai estar dando mais uma tarefa para ele. E normalmente a geração Y não gosta de cumprir tarefas, mas sim de gerar o resultado que foi alinhado, né? Igual, por exemplo, eu que sou da geração Y, não me dê um manual para estudar. Me fala onde que eu tenho que chegar e eu vou arrumar meu jeito. Se eu precisar ler o manual, eu vou ler. Mas eu tenho que estar bem alinhado na minha cabeça onde que isso vai chegar, sabe? Então, tem que chegar ali, então beleza. Então deixa comigo, o resto eu faço, entendeu? Já o meu pai, por exemplo, se eu falar isso com ele, pai, olha, tem que gerar esse resultado aqui, faça. Ele vai falar, pô, não, né? Me dá a diretriz, né? Me dá o passo a passo para fazer. E, cara, eu não tô falando assim, né, e o objetivo do vídeo não é eu falar o que é melhor, o que é pior. Igual, por exemplo, embora eu seja da geração Y, eu valorizo muito mais a indicação, valorizo muito mais esse relacionamento próximo com o cliente, desde que a gente também não faça o cliente, né, a gente não seja babá de cliente, que isso é uma das grandes outras dificuldades que eu tive com meu pai, porque meu pai, ele abraçava o cliente dele, cuidava como se fosse um bebê. Eu não, eu já, assim, pô, peraí, vamos definir aqui o que é meu, o que é seu, o que é função minha, o que é função sua. Mas normalmente, assim, as relações profissionais entre contador e empresa funcionavam um pouco diferente naquela época, porque o contador era tipo o cara que fazia tudo, né, que assim, resolvia todo e qualquer problema, né? Até problemas matrimoniais o contador estava ali resolvendo. Então, assim, quando meu pai veio para a Fato, ele trouxe alguns clientes da carteira dele que tinha um perfil totalmente diferente do perfil dos clientes que eu tinha lá na Fato. Então, enfim, não é o meu objetivo ficar rotulando aqui as gerações, mas apenas, assim, sinalizar algumas coisas que eu já vi claramente acontecer, não só na Fato, como em outros escritórios de contadores que eu converso aí no Brasil inteiro. E eu quero, o objetivo todo nem é sinalizar as diferenças, mas é compartilhar aqui algumas formas para que você consiga lidar com essas diferentes gerações no escritório. Seja elas o seu pai, já, né, se você for um cara que está sucedendo ele no escritório, seja funcionários seus que são de gerações diferentes com as suas. Uma dica que eu posso dar é o seguinte: é muito importante todo mundo estar alinhado com o propósito, é fazer eles entenderem o porquê das coisas, por que você tem esse escritório, por que você faz o que faz, por que as coisas têm que ser da forma que são. Então, assim, fica claro quando você tem essa missão e essa visão bem definida, né? Fica mais fácil você entender se
se elas se encaixam nisso ou não. Por exemplo, eu tinha um funcionário lá na Fato que ele tinha uns 54 anos de idade, era responsável pelo departamento pessoal. Quando ficou claro para mim que lá na Fato o que eu queria oferecer para os meus clientes era uma contabilidade baseada na tomada de decisão e não somente o cumprimento das obrigações acessórias, esse funcionário especificamente, ele não se alinhou com isso, não ficou claro para ele que era isso. Então ficou claro para mim que ele não servia para a equipe, embora ele era um excelente profissional, mas tinha alguma coisa não se encaixava da forma que ele conversava com os clientes. Ele não estava realmente preocupado assim, em resolver o problema dos clientes, ele estava em outra vibe. Não que ele estava errado, mas só não se encaixava com a minha, né? Com o meu propósito ali. Então entender esse porquê é muito importante para que você saiba se a pessoa tá no seu time, tá jogando o mesmo jogo que você ou não. Sabe, não tem problema ser de diferentes gerações, desde que todo mundo entenda onde você quer chegar, desde que isso esteja bem alinhado. A outra coisa que eu acho super bacana você fazer é um teste de personalidade com seus funcionários, ou até mesmo entre você e seus pais e tal. Isso é uma forma de você entender qual que é o perfil das pessoas que trabalham com você, achar perfis semelhantes e perfis diferentes e buscar essa complementaridade, né? Então, assim, por exemplo, aqui no NuConte a gente aplicou 2 perfis psicológicos com a nossa equipe. Um é o MBTI, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, onde vocês podem fazer esses testes gratuitos. Um é o MBTI e o outro é o DISC. O objetivo é você realmente entender quais são os pontos positivos, os pontos fracos e os pontos fortes de cada um desses perfis. Se tem uma pessoa com 20 anos com o mesmo perfil psicológico de uma pessoa de 50 anos, fica mais fácil de você fazer essas 2 pessoas se conversarem. Esse chefe do departamento pessoal que eu falei, ele tinha uma funcionária que tinha 20 anos de idade. E assim, não fazia o menor sentido os 2 juntos, porque além do perfil deles, né, além dessa diferença de gerações, o perfil deles era tão diferente que eles se chocavam, mas não se complementavam, assim. Uma outra dica que eu posso dar, isso assim, independente de qual geração que você seja, é você ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um livro não que trata das diferentes gerações, mas ele fala como que você pode conversar com as pessoas de uma forma que você consiga influenciá-las, mas não influenciar de um jeito negativo, mas fazer com que elas entendam o seu ponto de vista, respeitem o seu ponto de vista e façam o que você está pedindo, no final das contas, né? E a última coisa que eu posso dizer aqui como dica, especificamente sobre sucessão familiar, é interessante você e seus pais definirem os papéis, ou seja, onde cada um vai atuar. É interessante os seus pais te darem autonomia para vocês fazerem algumas coisas, porque senão eles vão sempre ser os centralizadores disso tudo e você nunca vai conseguir errar sozinho. E errar sozinho é importante. É importante você puxar umas filas, é importante você ir ver com os próprios olhos as coisas e não somente ir na direção que os seus pais estão te colocando. Não porque você é um rebelde e os seus pais estão te pondo na direção errada. Pelo contrário, eles podem estar justamente pondo na direção certa, mas às vezes você fazer as coisas sozinho vai te dar liberdade, autonomia e maturidade para você liderar o escritório quando seus pais não estiverem mais aqui, ou seja, não que eles estejam mortos, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é que eles não estiverem mais à frente do escritório. Beleza? Então, espero que essas dicas tenham ajudado vocês nessa difícil missão de liderar, de gerenciar, né, de lidar com pessoas de diferentes gerações, e eu espero também que vocês consigam fazer isso de uma forma realmente, não sem intrigas, não sem discussões, não sem brigas, porque isso vai rolar, mas de uma forma fluida, né? Que todo mundo consiga, mesmo discutindo, brigando, olhar e entender para qual direção que vocês estão indo. O importante é vocês irem na mesma direção, irem juntos, né? Terem esse espírito de equipe bem alinhado. Beleza, galera?
Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Compartilha aí com seus pais, com seus funcionários, com amigos que você veja que esteja passando pela mesma situação que você. Vamos propagar o conhecimento. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.